Graça e paz, boa noite, tudo bem? Eu sou o pastor William John e falo aqui para vocês através da Biblical Church Unidos com Cristo. Boa noite, que Deus te abençoe nessa noite de domingo, dia 7 de março do ano de 2021, onde nós vamos começar mais um culto de adoração ao nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória, onde nós vamos aprender da sua palavra, onde nós vamos compreender a sua palavra, onde nós estamos realmente com o coração aberto para estudar e aprender juntamente os ensinos do Espírito Santo nessa noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Está tendo retorno? Preciso falar um pouco mais alto? Glória a Deus. Um dia maravilhoso, uma chuva, creio que em alguns lugares choveu, em outros lugares não, mas um dia bem gostoso, bem tranquilo, um dia bem exatamente, vamos colocar assim, amoroso do Senhor. Um domingo aconchegante aqui em Itatiba, de chuva, tempinho frio, muito bom, tempinho muito bom. Glória a Deus e aleluia. Vamos então começar o nosso culto, vamos orar, pedindo direcionamento para o Senhor, pedindo que o Espírito Santo esteja no controle deste culto e que o Espírito Santo venha nos ensinar a sua palavra que é viva e eficaz. Vamos orar. Amado Deus, bendito e soberano Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua bondade, Pai. Obrigado, Pai, porque o Teu amor tem nos alcançado, Senhor, todo dia, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, as nossas fraquezas, que a cada dia, Pai, a Tua palavra, Senhor, venha, Senhor, entrar em nosso coração, entrar em nossa mente, para que nós venhamos, Senhor, a viver a plenitude do Teu Evangelho, Senhor. Sinceramente, meu Pai, obedecendo, Senhor, caminhando segundo a Tua vontade, não a nossa vontade, Senhor. Que nessa noite, Pai, o Teu Espírito Santo venha nos guiar, Senhor. Que venhamos aprender, Senhor, mais e mais da Tua palavra, Senhor. E que venhamos a colocar em prática, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Senhor, a Tua palavra. Nos ensina, Espírito Santo, a palavra de vida, a palavra que é verdade. Nos ensina, em nome de Jesus. Estamos com a nossa mente e com o nosso coração aberto para aprendermos mais das Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito, seja conosco nessa noite e direciona todo o culto, Senhor. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abram sua Bíblia em Atos capítulo 7. E hoje vamos aprender um pouco de Saulo. Quem era Saulo? Como Saulo foi criado? Como Saulo se tornou Paulo? A transformação exatamente da água para o vinho nessa noite. A transformação do velho homem no novo homem. Que é esse grande homem que a Bíblia diz que é Saulo. Atos capítulo 7. Versículo de número 58, diz assim: E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejaram Estevão e invocavam e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Olha que interessante aqui o que a Bíblia diz. Que Saulo estava ali assistindo Estevão a ser apedrejado. Saulo estava vendo Estevão sendo apedrejado naquela noite. Preste bem atenção.
para você poder entender. Quem que era Saulo? Vamos agora lá em Atos, capítulo 22, diz assim: Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante a vós. Quando ouviram-lhes, falavam em língua hebraica, guardaram ainda o maior silêncio e continuou: Eu sou judeu, nasci em Tárcio, na Cilícia. Olha que incrível. Aqui Paulo está contando quem ele é. Ele é judeu, nasci em Tárcio, na Cilícia. Mas me criei nesta cidade aqui em que fui instruído aos pés de Gamaliel. Quem que era Gamaliel? Gamaliel era um fariseu, representante da lei naquela época. Aqui, ó, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois do dia de hoje. Então, Paulo aqui fala um pouco de quem, Saulo aqui explica quem ele é. Que ele era judeu, nascido em Tárcio, e ele se criou na cidade aos pés de Gamaliel. O que isso quer dizer? Que Paulo, ele era um judeu praticante das leis torásticas. Paulo era um praticante da lei. Saulo, ele tinha duas cidadanias. A cidadania da Judéia, de judeu exatamente, e ele também era romano. Então ele tinha duas cidadanias. Então isso a gente vê que Saulo era um homem estudado. Saulo era um homem que gostava de estudar. Então aqui Saulo está dizendo o quê? Que ele aprendeu aos pés do fariseu chamado Gamaliel as escrituras divinas, o Torá. Então ele era um praticante do Torá. Ele gostava de estudar as leis e viver as leis dos judeus. Entendam isso. Agora, para a gente voltar lá no nosso início, onde diz que é lá em Atos capítulo 7, para vocês poderem entender, ele era um jovem que estudava as leis, um jovem que cumpria as leis, juntamente aprendendo com Gamaliel. Olha só o que diz aí. Agora vamos ler Atos capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aqui Estevão estava pregando as boas novas. Aqui Estevão estava cheio do Espírito Santo, pregando a verdade ao povo judeu. Mas Estevão, como a Bíblia diz, estava cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos aos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão agora estava tendo uma visão. Estevão agora estava cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo abriu os olhos dele para que ele visse a Deus e a Jesus em glória. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos unânimes e remeteram contra ele. Então Estevão estava falando de Jesus, estava falando do reino dos céus, estava falando de quem era Jesus através da autoridade do Espírito Santo, mas as pessoas, os fariseus, não queriam ouvir e tampavam os seus ouvidos para não ouvir a voz do Espírito Santo através de Estevão. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Então, nesse corre-corre, nesse muco-vuco que estava acontecendo ali, ao mesmo tempo pegando Estevão, levando para fora da cidade, ao mesmo tempo jogando pedra em Estevão, apedrejando ele, ao mesmo tempo eles arrancavam a roupa de Estevão, e por incrível que pareça, as roupas de Estevão caíam aos pés de quem? De Saulo. Daquele menino, daquele jovem que estudava as leis, que estudava a lei e estava tentando entender o que Estevão estava passando. Entende? Paulo, ele tinha toda a sabedoria
das leis, vamos colocar assim, ele tinha toda a sabedoria das leis escritas, mas não tinha na prática. Agora Estevão, cheio do Espírito Santo, estavam o quê? Trazendo a prática da lei, falando de Jesus. E as vestes de Estevão estavam o quê? Cheios da unção do Espírito Santo. Enquanto todos ali, a Bíblia diz, enquanto todos estavam tampando os seus ouvidos para não ouvir o que Estevão falava, Saulo estava bem atento, de ouvidos abertos, para ouvir aquilo que Estevão estava falando de Jesus. Olha só, Saulo estava juntamente com a multidão, ele não participou de pegar a pedra e tacar em Estevão, mas ele estava juntamente com a multidão ali, vendo que as pessoas estavam apedrejando Estevão, vendo que as pessoas estavam jogando pedra em Estevão e ao mesmo tempo estavam tampando os seus ouvidos para não ouvir o que Estevão falava, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, certo? Mas Saulo estava de ouvidos e coração aberto para ouvir o que aquele homem estava dizendo, o que aquele jovem estava dizendo. Entende? E a Bíblia diz aí, que as testemunhas deixaram as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Presta bem atenção. Se Estevão estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo se apoderou dele. Se apoderou não só dele, mas também das suas vestes. E agora Saulo, com o coração aberto e com os ouvidos abertos, estava ouvindo o que aquele jovem falava e ao mesmo tempo recolhia as suas vestes, porque as vestes caíam aos pés dele. Não é uma veste só, mas a Bíblia diz, as suas vestes caíam aos pés do jovem chamado Saulo. Nisso, meu amado, você acredite ou você não acredite, houve uma transferência de unção do Espírito Santo naquele momento. Sobrenatural isso. Isso poucos vão entender, a transferência que tem. Porque Saulo estava com o coração aberto a ouvir a mensagem de Estevão. Estevão cumpriu o seu propósito naquele momento, que era de pregar o Evangelho, cheio do Espírito Santo, para que uma pessoa só se convertesse a Cristo, e agora essa pessoa, que é Saulo, ser o grande homem de fé e se converter em Paulo e pregar o Evangelho até os dias de hoje. Amém? Porque a maioria dos livros do Novo Testamento foi Paulo quem falou, Paulo quem escreveu, Paulo que testemunhou. Estevão precisava cumprir o seu chamado naquele momento, que era ser cheio do Espírito Santo, e apenas um jovem está de ouvidos para ouvir a palavra do Espírito Santo naquela hora. Porque a Bíblia diz que todos os outros estavam tampando seus ouvidos para não ouvir. Olha aí, Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, que estava à sua direita, e disse que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos unânimes e arremataram contra ele. Então todos estamparam os ouvidos, menos Saulo. Incrível isso. E aquilo incomodou agora aquele jovem. Aquilo incomodou Saulo. Porque ele viu um jovem falando de Jesus, falando das suas leis. Se você pegar os capítulos anteriores, você vai ver que Estevão estava falando das leis do Torá. Estavam falando de Moisés, estavam falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Tudo que Paulo aprendeu com Gamaliel. Tudo que Paulo aprendeu com um fariseu chamado Gamaliel, um doutor da lei. Amém? E agora Estevão estava falando com total autoridade, mas completamente diferente daquilo que ele tinha estudado. Mas aquilo entrou no seu coração. O Espírito Santo entrou no seu coração porque ele estava de coração aberto para ouvir a palavra do Senhor.
E isso incomodou e trouxe agora uma visão totalmente diferente daquilo que ele tinha aprendido. Olha só o que acontece com esse jovem chamado Saulo nos capítulos à frente. Capítulo 9 de Atos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, agora ele pegou as cartas dos fariseus para ir perseguir exatamente os cristãos, que é o que muitos dizem, né? Mas eu vou falar agora que ele pegou essas cartas para ir para ir ao encontro desses homens que serviam a Cristo, para aprender, mas também para tirar as dúvidas que ele tinha no coração. Ele queria prender os servos de Cristo. Olha o que diz aí, ó. Seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de... vamos voltar. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, que levassem preso para Jerusalém. Paulo não queria matar o cristão, Paulo queria prender os cristãos. E nesse prender os cristãos, ele queria o quê? Tirar dúvidas do seu coração, do que ele aprendeu com Gamaliel e por que os cristãos, Estevão, falavam de Jesus daquele jeito, com aquela autoridade que os representantes da lei não falavam. Há uma dúvida no coração de Paulo, ou melhor, há uma abertura do Espírito Santo de Deus querendo compreender a vontade das leis. Entendeu? Saulo, né? Não podemos ainda falar de Paulo, né? Porque não teve a conversão ainda. Mas Saulo estava com fome. Estava com fome de aprender a verdade. Saulo estava curioso. Curioso quer dizer o quê? Fome de aprender a verdade. De aprender o que Estevão falava. De aprender o que o Espírito de Deus falava através de Estevão. Isso abriu a mente e o coração de Saulo naquele caminho, quando ele estava vendo Estevão ser apedrejado. Teve o quê? Um start na vida de Saulo. Porque tudo que ele aprendeu, um jovem pregava e falava com uma autoridade que nenhum fariseu tinha. E isso gerou o quê? Fome espiritual em Saulo Tarso. Agora Saulo, com essas cartas, pegou as cartas em Damasco, indo agora ao encontro, indo para prender alguns dos cristãos em Jerusalém, queria prender para levar para Jerusalém. Ele tinha o que? Essas cartas que poderiam fazer ele sair da cidade para ir ao encontro dos cristãos, para aprender e compreender quem era esse Jesus, para perseguir os cristãos, vamos colocar assim, certo? Paulo queria prender eles, mas ao mesmo tempo também ele tinha fome de aprender o que eles falavam. Entendeu? Seguindo ele a estrada fora, aproximando-se de Damasco, Paulo estava indo para Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Olha só que interessante. Saulo não sabia quem era.
Saulo nunca tinha vivido aquilo que ele estava vivendo naquele momento. Uma luz dos céus, sobrenatural. Ele viveu isso porque ele estava com o coração aberto à presença do Espírito Santo. Ele estava com o coração aberto, estava com fome de aprender as Escrituras, de aprender a palavra verdadeira. E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha só. Agora, Saulo teve um encontro com Cristo Jesus. Mas você presta bem atenção no que a Bíblia diz. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Uma luz, a glória de Jesus Cristo. A presença do Mestre. Entendam agora. Uma luz que ele não conseguia enxergar quem era, mas era uma luz sobrenatural. E ele ouviu a Jesus falar com ele. Ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha só o que o coração dele, a sinceridade no coração, a abertura de coração fez com esse jovem chamado Saulo. Presta bem atenção, meu querido. Todos que presenciaram Estevão morrer, todos estavam o quê? Unânimes, com os ouvidos fechados, para não ouvir aquilo que o Espírito Santo falava através da vida de Estevão. Mas Saulo estava com o ouvido e o coração aberto. Por isso que quando a Bíblia diz, quando Deus diz assim, ó, o que tu quer, quando a gente fala assim, eu não vou lembrar agora qual é o profeta que fala, mas fala: o que tu queres de mim, Senhor? E o Senhor fala assim: dai-me o teu coração. O que isso quer dizer? Dai-me o teu coração. Porque do coração procede todos os sentimentos da alma. Provérbios fala isso. Por que o Senhor quer o nosso coração? Porque o coração, um coração aberto, tem a capacidade de receber a glória, o amor, a presença do Espírito Santo e ser transformado de uma maneira sobrenatural. De ser transformado de uma maneira incondicional. Um homem, um jovem que estava aprendendo as leis de Deus, agora estava o quê? Querendo conhecer na maneira sobrenatural as Escrituras. Porque ele estava com o coração aberto para aprender. O coração aberto, naquele momento, naquela hora, os ouvidos atentos, ele entregou ao Espírito Santo o seu coração. E isso gerou fome de aprender da palavra da vida, de aprender quem era Jesus. Então, este jovem abriu o coração e a semente foi plantada. E agora essa semente precisava o quê? Da água da vida para crescer e germinar. Um coração aberto traz a presença, a glória, a plenitude de Deus e o conhecimento do Senhor Jesus. Porque agora não somos mais guiados pelos conhecimentos humanos, mas somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado e ensina a Escritura da vida, ensina o caminho da verdade. Amém?
E o que acontece com esse jovem Saulo? Sabe o que acontece com esse jovem chamado Saulo? No capítulo 9 mesmo, ou melhor, vamos lá em Atos capítulo 22, versículo 4. Persegui este caminho até a morte, pretendendo e mantendo em cárcere homens e mulheres, que são testemunhas do sumo sacerdote e de todos os anciões. Quem que é o sumo sacerdote? É Jesus Cristo. Deste recebi as cartas para os irmãos e para ir para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém, os que também estiveram para serem punidos. Hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. Entendam isso. Ora, aconteceu que indo no caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. O que estavam comigo viram a luz, sem, contudo, perceberam o sentido da voz que falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Vamos parar por aqui para podermos entender. Agora Saulo, ele estava cego. Cego. A luz ofuscou, ele não enxergava mais nada. Olha só, para você poder entender, amados. Ele ficou cego para o mundo, mas ele enxergou a glória de Jesus Cristo. Ele enxergou o caminho, a verdade e a vida. Ele ficou cego para o mundo, mas a cegueira que ele tinha espiritual foi aberta agora espiritualmente. Ele ficou cego para as coisas do mundo e enxergou as coisas de Cristo. Entendam isso. Era necessário ele passar por esse propósito agora de ficar cego, sabe para quê? Para testemunhar a glória e o poder de Jesus sobre a vida dele. Só o encontro com Jesus, ouvir a voz, não foi necessário, porque ele tinha que ter um testemunho de vida que mudou toda a trajetória dele. Essa foi a conversão de Saulo para Paulo. Entendeu? O testemunho é a conversão do velho homem para o novo homem. Amém? Agora a Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ele fez um jejum ali. Entendam, amados? Ele jejuou na presença de Jesus Cristo. E Jesus deu uma visão para ele de um homem chamado Ananias, que ia ao encontro dele. E o que a Bíblia diz aqui, no testemunho dele, o que diz? Que Ananias, olha só que incrível. Glória ao Senhor Jesus. Que Ananias, um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei. Deus começou alguns processos da lei que ele tinha com ele, se convertendo agora em matéria, num homem chamado Ananias.
tendo um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Ananias tinha um testemunho bom. Ananias tinha um testemunho. O que quer dizer? Que Ananias vivia uma vida em Deus. Vivia uma vida em Jesus. O seu testemunho eram bons. Todos que conheciam Ananias viam o quê? A integridade que ele tinha de Cristo. Quando você olhava para Ananias, quando os judeus olhavam para Ananias, via Ananias como representante de Cristo na terra. Caráter de Cristo ele tinha. Vamos continuar. Saulo, irmão, recebe a visita. Nessa mesma hora, recobrirei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais, antemão, te escolheu para conhecer a vontade, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pés, invocando o nome dele. Amém? Olha só. Agora, não é mais Saulo, é Paulo. Porque o velho homem morreu. E o novo homem nasceu. Sabe por quê? Porque ele agora, tendo voltado a vista, enxergando nitidamente todas as coisas e tendo testemunho agora de Cristo, ele precisava o que eu sei? Ser batizado nas águas. Ali ele se entregou completamente porque ele teve uma experiência sobrenatural com Jesus, o Nazareno. A Bíblia diz agora que ele o quê? Se batiza, ele desce as águas. O velho homem morreu, Saulo morre ali. E nasce agora o novo homem, Paulo. E sabe o que acontece? Ele agora é aqui, cheio do Espírito Santo de Deus. Quando ele era Saulo, o Espírito Santo testemunhou na vida dele, mas ele não tinha aceitado a Jesus ainda como seu Senhor e seu Salvador. Mas o Espírito Santo agia com ele. Mas a partir do momento agora que ele desce as águas e ele morre, Saulo, e nasce Paulo, agora o Espírito Santo habita dentro dele, dentro do coração dele. Entendeu? Por isso que há a conversão de Saulo para Paulo. Uma conversão sobrenatural. Amém? Ele aceita a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Ele aceita tudo que Jesus passou naquela cruz. A cruz de Cristo. A cruz aonde Jesus foi crucificado. Agora ele aceita aquela crucificação e morre Saulo e nasce Paulo, o mensageiro de Cristo. Eu vou te falar um pouco mais. O apóstolo de Jesus. O 12º apóstolo de Jesus. Porque Jesus escolheu ele para ser apóstolo, para levar as boas novas a toda a humanidade. Aleluia! Glória a Deus! Agora ele tem uma missão, que é levar o reino do Senhor através de seu testemunho, não só para os judeus, não só para os gentios, mas agora para toda a Grécia, para toda Roma. Essa era a missão dele. Entende? Por isso esse menino estudou tanto as leis do Torá, tanto a cidadania romana, por isso que ele tinha 2 cidadanias. Porque ele pôde falar para vários povos a mensagem de Cristo.
mas ele estava de coração aberto quando Estevão estava sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo. A morte de Estevão converteu um homem, Saulo. E Saulo, cheio do Espírito Santo. Saulo agora não é mais Saulo, mas é Paulo. Converteu agora uma humanidade a Cristo. Levou a mensagem de Cristo para várias e várias gerações até o dia de hoje. Amém? A Bíblia diz que Jesus fala para Ananias assim: é importante que Paulo sofra, padeça pelo meu nome. Mas olha o que esse homem fez quando abriu seu coração para o Senhor, quando aceitou a cruz de Cristo, quando aceitou os sonhos de Deus para ele. De perseguidor, ele começa a ser perseguido. Em várias cartas a gente vai ver Paulo falando que ele viu a glória de Deus, que ele subiu até o terceiro céus, que o Espírito Santo revelou cada mensagem para ele, que era importante ele ter um espinho na carne para que ele não tivesse uma soberba no coração. Ele viveu algo sobrenatural com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Sobrenatural. Ele ensina nas suas cartas que ele sabia viver o tempo da abundância com Deus, mas no tempo da escassez ele também era feliz, porque ele não estava pautado sobre a lei humana, ele não estava pautado sobre as coisas do mundo, mas ele estava pautado sobre um reino eterno, o reino dos céus, porque ele vivenciou esse reino, ele escolheu viver o reino de Jesus na vida dele. Amém? Um rapaz, um jovem, com o coração aberto para o Espírito Santo de Deus, gera fome, e essa fome gera busca, e essa busca gera a presença a presença de si, do Espírito Santo, e ele começa a viver agora o sobrenatural na terra. Ele traz o reino dos céus sobre a terra. Um grande mensageiro de Jesus, porque ele estava de coração aberto. E nessa noite, meu amado, minha amada, como está o seu coração? Está aberto para receber a palavra de vida? Está aberto para receber a mensagem de Cristo? Está aberto para receber o amor do Senhor? Porque tudo isso que Paulo vivenciou, tudo isso que Paulo sofreu, é para que essa mensagem chegasse a mim e a você, falando que Deus te ama de uma maneira incondicional, que é um amor que transforma vidas, e Ele quer transformar a sua vida, para que você seja um mensageiro dele, para levar as boas novas àqueles que estão cativos, àqueles que estão doentes, àqueles que estão na garra do inimigo. Deus quer que você seja o mensageiro dele. Quer que você viva uma vida sobrenatural na presença dele. Quer que você traga o reino dos céus nessa terra. Seja um mensageiro de Cristo. Seja aquele que transforma a vida das pessoas, falando do amor de Cristo Jesus. Falando da sua graça, ensinando a sua graça. Porque a graça, amados, é a sombra da lei. Ou melhor, a lei simplesmente foi a sombra da graça. Paulo ensinou como viver a graça, como cumprir a graça. Graça é muito mais do que estão falando ou pregando. A salvação ela é gratuita.
é diferente de graça. A salvação ela é gratuita para todos aqueles que aceitam Jesus. Mas a graça é um pouco mais intensa do que a lei. Só para você poder entender um pouquinho. A Bíblia diz na lei que para você não desejar a mulher de teu irmão, a Bíblia diz na lei, não desejar a mulher de teu irmão, não pegar a mulher de teu irmão. Então, para isso tem uma ação. Você tem que ter uma ação de ir lá e pegar e casar com a mulher do teu irmão. Mas a graça diz assim, que se você só pensar, só desejar a mulher de teu irmão, você já pecou. Entendam? Ela é um pouco mais complicada do que a lei. Entendam isso. A salvação é gratuita. Mas viver agora na graça do Senhor não é viver as suas vontades, mas é viver as vontades do Espírito Santo dentro de você. Carregue o Espírito Santo dentro de você. Deixa ele transformar a sua vida. Simplesmente tenha o coração aberto para aceitar essa transformação. Em nome de Jesus. Houve um processo de Saulo para Paulo. E olha o que esse homem fez. Através da presença do Espírito Santo na vida dele. Porque ele deixou ser transformado pelo Espírito Divino, que é o Espírito Santo. Para você ter uma ideia, uma base. Paulo pregou o Evangelho mais ou menos 35 anos. 35 anos ele passou pregando o Evangelho de Cristo, ensinando a graça, sobre a lei e a lei sobre a graça. Ele ensinou o que é graça e o que é lei. Ele ensinou, ele tem o testemunho de vida. Assim, quando Deus permitir, nós vamos fazer um estudo de lei e de graça, para vocês poderem entender que a lei ela é sombra da graça. É mais ou menos assim, Minha mão está aqui, Tá vendo lá na parede? Há uma sombra. Essa sombra era a lei, mas a minha mão é a graça. A Bíblia diz isso, não sou eu que o falo. Mas em breve teremos um estudo para você poder entender que a lei ela é sombra da graça. Mas primeiro, irmãos, aceite, tenha o coração aberto para as mudanças que o Espírito Santo quer fazer e seja um mensageiro de Cristo nessa terra. Seja filho de Deus nessa terra, porque a Bíblia diz que a natureza, a terra, clama pela manifestação da glória de Deus. E sabe quem tem que manifestar a glória de Deus na terra? Eu e você. Em nome de Jesus, vamos orar nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua mensagem, Senhor, que é viva, que é eficaz. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, Espírito Santo. Obrigado por nos ensinar a cada dia que nós temos que viver segundo a Sua vontade, não a nossa vontade. Nos ajuda, nos ensina a ser melhor a cada dia, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor, esse culto. Aonde a minha voz alcançar, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um, meu Pai. Dai-nos, Senhor, um domingo, Senhor, final de domingo abençoado. Obrigado pelo domingo, Senhor. Aquele que não teve domingo, Senhor, na Tua presença, que possas ter agora, meu Pai, um domingo de paz e de tranquilidade. Abençoa, Pai, a nossa semana, Pai. Em nome de Jesus, que tenhamos uma paz, Senhor, espiritual, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre nossos filhos, família, esposa. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa o nosso trabalho, Senhor. Prospera, Pai, o nosso caminho, Pai.
Dá-nos uma semana, Senhor, de vitória, Senhor, no nosso trabalho, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada um, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos guarda, nos proteja, Pai, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Contra toda praga, contra toda peste, meu Pai. Que estejamos, Pai, guardados, Senhor, debaixo das Tuas asas, meu Pai, à sombra do Onipotente, meu Pai. Que Teu Espírito Santo guie todos os nossos passos, guie a nossa mente e principalmente o nosso coração. Em nome de Jesus, o Rei da Glória. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a paz. Que a graça, o amor de Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam comigo e com você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.